10h31. Rádio Tradição Ararense Web. Telefone WhatsApp 19 97163 4224. Um novo conceito de rádio para você. Localizado na cidade de Arara, São Paulo. Chegando a todo lugar, sem fronteiras. São 10h31, 10h31, nessa manhã do dia 22 de março de 2021. A gente está chegando aqui com a nossa entrevista do dia, e como eu já venho anunciando desde cedo, das 9h30, quando eu entrei no ar, o meu amigo Carlos Adriano Some, ele que é proprietário da IRC Vertebral. Você que nos acompanha pela live, também já vê tanto o Carlos à sua esquerda e à sua direita o logo da IRC Vertebral, que está ali na Avenida Dona Renata, um ponto de referência para você, próximo ao também nosso patrocinador, Posto do Lago, tá bom? Tá pertinho. Ele vai passar maiores informações e primeiro quero cumprimentá-lo, Carlos. Seja muito bem-vindo, primeira vez aqui em nossos estúdios, é um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, bom dia a você, a todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite, agradeço de coração e espero que esse bate-papo venha a ser bem proveitoso e saudável para que todos entendam um pouco do nosso trabalho, né? Sim. E que possa servir de incentivo para melhores cuidados, tanto em casa quanto fora dela. Perfeito. Carlos, primeiramente, você me passou aqui, né? Que o Carlos é fisioterapeuta, tem pós-graduação, é especializado. Eu queria que você explicasse um pouquinho da sua formação. Você contou uma história até um pouco triste, né? Quando estive com você lá no consultório. Por que o Carlos chegou à IRC Vertebral? Qual foi toda essa trajetória, sua formação? Queria que você explicasse um pouquinho aos nossos ouvintes hoje, até minhas queridas, eu tenho até um apelido para elas aqui, que é as meninéias, são minhas meninas velhas. São as minhas meninas aqui, que elas mandaram perguntas, querendo saber, e o que eu bati muito no fator aqui, é que é totalmente natural, entre aspas, assim, digamos, o tratamento do Carlos, né? Ele não usa medicamentos fortíssimos, ele procura evitar tudo isso. Então eu queria que você explicasse um pouquinho dessa formação, para que a gente entrasse realmente nas perguntas e tudo que elas perguntaram pra gente. Joia. Eu sou formado há 16 anos, né? Estou com a clínica indo para 9 anos. E como que eu cheguei até a clínica, né? Eu trabalhei algum tempo numa instituição psiquiátrica grande aqui na cidade, né? E lá eu era instrutor de ecoterapia. E em cima do cavalo com o paciente, esse paciente é neurológico, tentou se jogar e a gente com instinto de proteção, né? Sim. Eu segurei ele, fiz uma rotação do quadril com uma inclinação e fraturei a última vértebra, né, da coluna, L5, processo transverso dela. E em cima disso, eu fiquei alguns meses, né, de cama, mais 3 meses de cadeira. E foi aí que eu conheci o trabalho que eu desenvolvo hoje, né? Eu fiz natação, fiz acupuntura, fiz o RPG, fiz pilates, e aí eu cheguei nessa mesa de flexodistração, que é a mesa na qual eu me especializei, trabalho hoje. Ela foi, na realidade, é a pioneira no Brasil, né? A primeira que foi desenvolvida. Sim. E ela faz com que faça uma flexãozinha do quadril, alonga toda a musculatura, abre os processos entre as vértebras, né, e tira a compressão das terminações nervosas, faz com que essa hérnia regrida em até 90%. Então, através dela, eu tive assim o alívio das dores, voltei a desenvolver todas as funções que eu gosto, tanto natação, o pedal, a musculação, o futebol. Então, sou muito grato por ter conhecido. E hoje eu trato não apenas com conhecimento, mas também por ter passado por esse problema, né? E é um problema que acomete aí 80% da nossa população até a fase adulta, né? Quem não teve, com certeza terá até a fase adulta aí um probleminha da coluna, né? Com certeza. E a maioria deles aqui, inclusive já entrando na primeira pergunta, que é a minha amiga Márcia Pereira, lá de José Almeto 2, e ela falou o seguinte: William, pergunta a ele se dor na coluna pode vir de família, que é o famoso genética, né? Eu, particularmente, tenho esse medo também, Carlos, porque minha família, minha mãe tem hérnia de disco, 2 por acaso,
Meu irmão já tem 7 pinos na coluna e tem 33 anos. E eu tô vindo aí atrás com 21. Então, respondendo essa pergunta, a primeira pergunta de hoje aí, referente a essa questão hereditária e também uma prevenção que o Carlos possa trabalhar nesse sentido. Olha, algumas doenças que acometem os nossos ossos, né, podem ser genéticas, hereditárias, sim, tá? Mas a maior parte dos problemas vem com o que está acontecendo hoje, né? O aumento dessa tecnologia. Antigamente, eu costumo dizer assim, antigamente nós cambiávamos o carro, manivelava para erguer e subir o vidro, né? Hoje Sim. É tudo automático, você rela no botãozinho, então a gente acaba entrando no desuso, né? Esse desuso gera perda da massa magra e, consequentemente, perda de força, e aí começam a ter as frouxidões ligamentares, a perda da força, e aí vem as dores, né? Então, com as dores a gente entra no desuso e acaba aí até ficando acamado. E o que pode trazer bastante problemas, a maior parte deles é esse sedentarismo, né? Sim. E também as más posturas, porque hoje sentou na cadeira, esparrama lá para baixo, né? Vai deitar, normalmente tem a TV no quarto, fica lá com a TV mais baixo, então a cabeça, aquele monte de travesseiros, o celular com a cabeça inclinada, então acaba fazendo as rotações, deitando, dormindo errado, ou para entrar num carro, às vezes, normalmente, né, enfia uma perna primeiro, aí abaixa, faz inclinação, todo esse movimento errado. Então o correto é entrar com o bumbum, jogar as duas pernas, depois para sair, as duas pernas para fora e levantar do carro. Então, as más posturas, o sedentarismo, a má alimentação, isso tudo influencia nas dores da coluna, tanto quanto com o fator genético, né? Mas o que mais acomete são os erros dentro de casa, no trabalho e afins. É importante, assim, ter uma situação que a gente acha até, entre aspas, engraçado, digamos assim. Quero mandar um bom dia pra Célia Batistella, tá curtindo a gente, mandando um bom dia pra você também, Carlos. Bom dia, Célia. E é engraçado que são coisas tão banais, né? Erguer um vidro do carro. Sim. Então, assim, algo que a gente não faz mais hoje, e isso gera tanto, vamos dizer assim, prejuízo no final, que são pequenos fatos, né? E essa questão até mesmo de entrar no carro, Carlos, a gente tem vamos dizer assim, um hábito que é comum de todo mundo. Né? Sim. A pessoa ela faz o que? Ela põe uma perna, que você disse, faz aquele movimento de abaixar. O pessoal que está na live acompanhou e você encenando um pouquinho. e depois coloca a outra perna. Isso tudo gera erro e principalmente a postura, né? Eu acho que assim, por exemplo, uma pessoa que nem eu, que já tem um histórico familiar, como prevenir isso, né? Como foi a segunda pergunta, melhorando postura, né? Sim, tem a melhora da postura, que é o principal disso, né? Só que assim, a maior parte dos problemas são causados também pela correria do dia a dia, né? O que está acostumado a fazer. O pessoal, a maior parte da população entende-se que a saúde é um gasto. E isso tem que ser visto de forma diferente, né? Você tem que investir na sua saúde para não gastar com a doença lá na frente, né? Sim. Então, a prevenção, corrigindo a alimentação, evitar as frituras, evitar a gordura, o açúcar, ter aquela refeição. Eu digo que a primeira refeição é a refeição de rei, né? A primeira refeição do dia, o café da manhã, o almoço de príncipe, a janta de mendigo. Então, nessa linha aí, comer bastante fruta, tomar bastante líquido, evitar as caixinhas, os pacotinhos, né? Então, isso tudo acaba influenciando. Então, também o sedentarismo, a falta de atividade física, como uma simples caminhada durante 20 a 30 minutos por dia, isso ajuda bastante. Então, tem várias formas de prevenir. A postura para dormir, que a mais correta hoje, a mais preconizada hoje é de barriga para cima, né? Um travesseiro bem fininho na cabeça, um travesseiro maior embaixo das pernas, é uma postura onde todos os grupos musculares ficam em repouso e, consequentemente, a elevação do membro inferior acima do nível do coração aumenta também o retorno venoso, consequentemente o organismo vai fazer com que o corpo fique mais aquecido, vai liberar mais o fluxo sanguíneo, né, liberando algumas enzimas como serotonina, endorfina, melatonina, que são substâncias que elevam o humor, reparam o sono e tiram as dores, né? Então, hábitos. O mais importante de tudo são os hábitos. Pouquinho por dia, lá na frente,
vai trazer um benefício muito grande e uma longevidade aí com qualidade de vida. Com certeza. A gente tem uma pergunta aqui da Cristiane Bertin, ela está no Jardim Fátima, ela diz o seguinte: estresse pode gerar problemas? Tenho dores no ombro e ouvi dizer que é estresse. Eu acho que ela fala daquela tensão, né, Carlos, que as pessoas sentem muito. Sim, o estresse, a correria do dia a dia, isso acaba tensionando a nossa musculatura, né, principalmente a regiãozinha de cervical. Consequentemente, o nosso organismo ele tende a defender essas dores, né? Então, eles migram algumas toxinas que vão combater, entre aspas, essas dores e acabam com essa tensão. Nós pendemos sempre para um lado do nosso corpo, né? Uma por conta do predomínio da escrita, né? O destro, o canhoto. Então, isso tudo também influencia, né? Então, acaba pendendo de um lado, inclinando a cabeça, fazendo rotações por encurtamentos da musculatura respiratória, né? Esternocleidomastoide, externo, os gradiocostais. Então, isso tudo influencia. O estresse é uma das maiores causas aí de problemas também relacionados com dores musculares e probleminhas com a regiãozinha cervical também. Perfeito. Você passou a postura correta de deitar e a nossa ouvinte Sueli Pierobon, ela diz o seguinte, estou anotando aqui para ter ordem, senão daqui a pouco eu perco o caminho. Ela diz o seguinte: quando deito dessa maneira, dói demais o lombar. O que pode ser e qual tratamento posso fazer com você? Olha, consequentemente vai ter a dor, principalmente a lombar, sim, tá? Não tem como fugir. Não, até tem. O nosso organismo ele se adapta muito rápido, né, às situações. Então, isso vem através da repetição, né? Então, quanto mais você repete, o organismo vai entender que aquela postura é uma postura adequada. O correto, então, quando a gente deita, se deixar a perna bem estendida, esticadinha, vai formar aquele arco na lombar. Normalmente, provavelmente, ela deve ter uma hiperlordose lombar. Então, essa hiperlordose vai aumentar esse arco da regiãozinha de trás das costas, né? E, consequentemente, vai pinçar as terminaçõezinhas nervosas. Isso é ocasionado pelo encurtamento da musculatura. Então, tem que encaixar bem esse quadril, fazendo com que o bumbum, a lombar, a torácica e a cabeça fique bem coladinha com o colchão. E como fazer isso? Com a semiflexãozinha do quadril do joelho. Então, elevando a perna pelo menos aí uns 20 centímetros, não deixando ela esticadinha, que pode trazer problema no joelho, né? Então, tem que ter uma semiflexãozinha do quadril e do joelho aí, uma angulação mais ou menos uns 30 graus, né? E o tratamento é o alongamento, né? A mobilização. Então, o ideal seria, já que ela está tendo dor, consequentemente já tem um processo degenerativo instaurado ali. Quando a gente sente aquela fisgadinha, o correto já é procurar um especialista, né? Então, se ela não tem exames de imagens, que é o que a gente precisa, primeiro de tudo, para iniciar um tratamento aí, um raio-x, né? Para ver isso, nós vamos ver a estrutura óssea. Então, ali dá para ver se tem algum desvio lateral ou antero-posterior, ver se não tem uma escoliose, um aumento dessas curvaturas, né? Uma hiperlordose, uma hipercifose. Então, com esse exame do raio-x, se tiver alguma deformidade maior, a gente pede para que faça uma ressonância magnética. Então, o ideal, se ela tem convênio, procurar um ortopedista, né, um médico da confiança dela, para pedir esses exames. E com exames em mãos, liga para a gente ou manda um zap aí, a gente marca um dia para fazer essa avaliação, a gente já entra com o primeiro atendimento também. E aí, nós, em cima dessa avaliação, do atendimento, ela vai para casa, vai ver como que o corpo vai reagir, né? E em cima da avaliação a gente traça um tratamento adequado para ela. Até mesmo porque na clínica nós temos várias áreas, né? Tem essa parte da mobilização, né, do quadril com a mesa que faz a flexãozinha dele, abrindo todos os espaços, alongando a estrutura esquelética, a musculatura. Tem também a reeducação de postura, né, que é o famoso RPG, onde vai tirar os vícios, né, posturais, essa memória muscular errada, porque às vezes a gente senta torto e não sente dor. Alguém passa, corrige, está escorregando. A hora que a gente corrige, começa a ter as dores. Então é isso que acontece quando ela está dormindo e sente as dores.
encaixar bem o quadrilzinho ali para que fique totalmente coladinho e procurar auxílio médico e também fisioterapêutica, né? Depois que tiver os exames em mãos, nos procurar. Ah, não tenho convênio, como que eu faço? Liga pra gente ou manda um zap, a gente pega todos os dados, faz o pedido e vai até uma instituição radiológica aí para poder fazer os exames. Com certeza. A gente tem um comentário aqui eu só encontrar, que eu já até me perdi aqui, da Sônia Pacanhela. Ela diz o seguinte: já fiz tratamento com o Carlos, ele me passou essa postura, não é nada confortável. Ela está dedurando aqui ao vivo. Ô, louco, Sônia. Mas é que nem o Carlos disse, né? O fato de incomodar é para você que seja acomodado sua coluna, né? Por isso que tem tanta coisa errada, a hora que acerta. Sim, o que está acontecendo? Tem encurtamento da região lombar, tem encurtamento de musculatura posterior, de quadríceps. Então, para isso que serve o tratamento, né? É um tratamentozinho longo, uma reabilitação de coluna normalmente é de 8 a 9 meses, tá? Então, ali comigo na mesa vai ficar mais ou menos uns 2 meses e meio, 3 meses, depois vai para o RPG e depois uma atividade física sem impacto. Então, tem que fazer o tratamento todo e lembrar que esse processo degenerativo já vem vindo há anos. Não é de uma hora para outra que o corpo vai se adaptar. Então, a hora que toda essa musculatura estiver relaxada, encaixada, tudo bonitinho, eu digo que a hora que tiver esse equilíbrio muscular, automaticamente o seu corpo vai se adaptar e é a única postura na hora de dormir que todos os grupos musculares ficam em repouso. Então, às vezes, falta a gente teimar um pouquinho com o nosso corpo, brigar um pouquinho com ele, para que ele entenda que é nós que mandamos e que é aquele jeito que ele tem que ficar. Sim. A gente tem uma pergunta, eu tenho até outra aqui, mas eu vou pular ela. Vou para essa aqui que acho que é pertinente quando você disse aí de impacto. Onde a minha amiga Sueli, ela pergunta o seguinte: ouvi dizer que corrida faz mal para quem tem problemas na coluna por causa do impacto. O que você me diz? O alto impacto vai fazer com que ocorra um atrito entre as estruturas ósseas, né? Então, vamos lá para explicar bem. Da hora que nós acordamos até a hora de dormir, se ficarmos em pé na posição estática, paradinho, nós diminuímos até 3 centímetros só com a ação da gravidade. Imagine aí, correndo, saltando, as freadas bruscas, movimentos rotacionais, nossa cidade aí com bastante imperfeições em alguns locais, então pode ter essas torções de tornozelo, de joelho. Então, consequentemente, aumenta uma carga no nosso peso. Então, por exemplo, eu tenho aí uma quantidade de peso, normalmente 80% desse peso é descarregado na nossa região lombar, que é a parte que mais é acometida. Tá? Então imagine todo esse impacto, nós temos as curvaturas fisiológicas do nosso corpo, que são responsáveis por absorver os impactos, né? E também nos trazer o equilíbrio. Então esse balanço, o salto de uma passada na outra, implica muito impacto, principalmente vai distribuindo o peso, né? De um lado para o outro, consequentemente vai esmagando essas articulaçõezinhas, elas vão desidratando e o anelzinho fibroso que envolve essa articulação, ela acaba se rompendo e aí forma a famosa hérnia de disco, onde vai pinçar todas as terminações nervosas, vai pinçar a medula. Então, dependendo do caso, é necessário fazer uma avaliação, verificar quais as musculaturas precisam ser alongadas, se tem alguma deformidade. O correto mesmo é a caminhada, né? Tá correndo, tem dor, procura um especialista, se trata, depois lá na frente volta a fazer a atividade que gosta, tá? Perfeito. Aqui, voltando então para outra pergunta, que é da Veronice Ferreira, ela disse assim, tenho problemas de hérnias, qual exercício posso fazer? Eu acho que já respondeu um pouquinho que é a caminhada, mas seria algum outro, uma natação, futebol, a gente sabe que não, né? Mas alguma coisa que seria leve, que ajudaria a desenvolver essa... No momento, menos dor, né? No momento da crise, da dor, o ideal é procurar, né, o especialista, e tendo a hérnia, a gente precisa fazer atividades físicas sem impacto. Tá? A principal delas é a natação. Natação? A natação. E a segunda melhor é o Pilates. Então, as atividades físicas sem impactos,
vão trazer melhoras significativas para esse tipo de probleminha, né? Então, o que fazer? Qual o tipo de exercício fazer? Escolher a melhor modalidade que goste, desde que não tenha impactos a princípio. Fazer o tratamento, depois pode voltar a executar os exercícios que gosta de fazer. Tanto é que hoje eu nado, eu corro, eu pedalo, então voltei a fazer todas as minhas atividades. Você falou do futebol, é uma coisa que eu gosto muito, e também voltei a jogar o futebol. Então tem que se cuidar para que volte a executar os exercícios que goste lá na frente. Hoje, com crise, exercício sem impacto. Principal a natação e segundo um pilates. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui pro Edu Viganó, ele é um grande amigo meu, e ele faz uma pergunta que eu acho relevante também, que a gente está falando bastante de problema, mas ele diz o seguinte: William, pergunta pro Carlos, não tem problemas na família, mas gostaria de fazer um tratamento para melhorar minha coluna. O que ele pode fazer? Tem alguma coisa ou não faz nada? Isso é legal. O preventivo é o melhor remédio, né? Sim. Então, primeiro de tudo, né, pode procurar essas atividades físicas sem impactos, e com a gente, o ideal seria ele nos procurar. Nós vamos fazer os exames de imagem para ver se não tem nenhum probleminha ali, e em cima disso nós vamos fazer os alongamentos, fazer as mobilizações. Começa na mesa, depois a gente encaminha para uma reeducação de postura, para tirar essas más posturinhas, esses bloqueios articulares, né? Então, bastante alongamento e atividades físicas sem impacto. Então, lá com a gente, nós temos a mesa para fazer todo esse alongamento e reestruturar essa linha esquelética. Tem a reeducação de postura e também tem o pilates lá dentro. Então, dá para se cuidar bastante lá com a gente. Agora, não gosto de pilates, não quero fazer um RPG, o que eu devo fazer? Muito alongamento, principalmente a hora que acorda, antes de dormir, vai fazer uma natação, vai procurar fazer uma atividade que gosta, vai caminhar. Então, mais ou menos nessa linha assim. Sim, aqui tem uma outra pergunta também, que vem, até conheço ele, sei o porquê que ele tem isso, é o Marcos Santos. Ele jogava bola, né, na época eu jogava também, ele é um pouco mais velho, bem mais velho, é verdade. Ele tem um desgaste no ombro direito. E ele faz a pergunta se você trabalha também com essas questões de desgaste, e se eu não me engano o caso dele foi quase cirúrgico, tá ali a um fio para ser cirúrgico. Se você também tem um trabalho nessa questão de ombro também, ou somente coluna vertebral. Na realidade a coluna ela abrange um todo, né? Ela pega a cervical, a torácica, a regiãozinha lombar, a coxígena, né? Então, consequentemente, as articulações de quadril, membros superiores estão todas ligadas. Para desgaste, a gente precisa saber qual que é a causa. Então, primeiro de tudo, tem que descobrir o que está ocasionando esse desgaste. Eu posso até falar um pouquinho, ele me permite, é um grande amigo meu, mas foi trabalho. Movimentos repetitivos, né? Então, primeiro de tudo é evitar a repetição. Ele não trabalha mais. Então, você vê como ele é bem mais velho, já está aposentado. Já está aposentado. Então, já tem um processo degenerativo instaurado há tempos. O que precisamos saber se tem ruptura da musculatura. Então, provavelmente ele deve ter feito alguns exames, e se não fez, pode fazer um ultrassom, uma ressonância, para a gente saber qual grupo muscular está lesionado, qual o mecanismo ali, qual a estrutura óssea que está lesionada. E, em cima disso, nós montamos um protocolo de atendimento, né? E dá para fazer os alongamentos, fazer mobilização passiva, fazer os fortalecimentos. Então, dá para a gente cuidar sim. Principalmente lá no estúdio de Pilates, nós temos uma professora que é especialista nisso, né? Principalmente com o pessoal de mais idade, ela trabalha muito bem com isso, então acaba trazendo essa mobilidade, fazendo o alongamento e também trabalhando o fortalecimento. Nós começamos aí com a terapia manual, depois utilizamos alguns recursos mais leves, como um elástico de resistência, depois passa para os pezinhos e aí vai para os aparelhos, né? Então dá para a gente cuidar disso também lá dentro. Perfeito. Não sei se eu acredito que sim, mas você atende as cidades da região, pelo que eu estou vendo aqui. Minha amiga Karina, ela disse que está morando hoje em Conchal, mas ela é de Araras e frequentava sua academia anterior, seu estabelecimento anterior, sua clínica.
E era localizado ali na Rua Brasília, que é aquela avenidinha, né? Se eu não me engano. Sim. E ela disse que estava lá. E ela pergunta como que funciona um pouco desse alongamento. Acho que é até para responder a pergunta de todos, que ela já conhece. Mas ela pergunta, acho que para que você explique para todos como funciona esse alongamento. Eu quero fazer até um adendo, que a hora que eu vi posso chamar de mesa, onde trabalha? É uma maca de flexodistração, né? Perfeito. A maca, vamos falar assim. Isso. Eu assustei. Ainda foi pro Carlos, quantas funções tem essa maca? Porque é uma máquina na hora que você vê, né? Sim. Então eu queria que você explicasse um pouquinho. Acho que ela já participou com você. Ela era de Araras, mas está em Conchal hoje. Mas que você explicasse um pouquinho como que é esse alongamento desenvolvido pelo Carlos lá na IRC Vertebral. Olha, existem várias maneiras de se alongar, né? Então, dependendo do tipo de problema, nós direcionamos para um determinado departamento. Então, vamos dizer aí que a pessoa entrou com a hérnia de disco, nós colocamos na maca, né? Em cima da maca, nós vamos fazer a parte mais grossa. Eu costumo dizer assim, que lá é como uma construção civil, né? Primeiro você abre as brocas, faz o alicerce, depois você ergue, cobre essa casa, e aí depois vem o acabamento, né? Os adornos. Então, a mesa, eu costumo dizer que é o trabalhozinho mais maçante, mais chatinho, que vai fazer a abertura dessas vértebras, vai alongar bastante a parte grossa, né? A parte muscular mais rígida. Depois disso, a gente encaminha pro RPG, que vai trabalhar a parte motora e o alongamento mais fino, né? Então, ali é um trabalho mais manual. Depois disso, lá dentro, nós trabalhamos com alongamento manual, que são as terapias manuais, né? Em cima de um divã. A gente trabalha articulação por articulação, começando de panturrilha, posterior de coxa, lombar. Então, vai alongando segmento por segmento. E aí, assim que a pessoa tem toda essa desenvoltura, toda essa mobilidade maior, ela vai pro Pilates, que lá também tem os aparelhos, né, que proporcionam um pouco mais desse alongamento. Então, e aí tem também o autoalongamento, né? Nós, além de tudo, passamos também explicações para que a pessoa possa fazer algo em casa, porque lá dentro vai ficar ali 45 minutos a 1 hora. Então, a lição de casa, né? A lição de casa. Eu digo que a disciplina é o melhor aliado, né? Então, ali fica 1 hora com a gente. As outras 23 está fora. Então, essa autodisciplina em casa de fazer os exercícios propostos, isso ajuda bastante no tratamento, tá? Então, tem, além de tudo lá dentro, tem o deverzinho de casa também. E aí, penso que esclareci. E se tiver alguma dúvida maior, entra nas redes sociais, lá tem os endereços, né? Facebook, Instagram, tem WhatsApp. Sim. Também. E aí a gente pode esclarecer mais minuciosamente aí. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui do Fabiano Jesus. Eu vou até falar com o Carlos já no ar. A gente está com bastante perguntas, mas eu resolvi selecionar. Hoje a gente teve muita questão de perguntas também de idosos, perguntas de obesidade. Eu prefiro a gente deixar para uma semana que vem, para a gente conversar aí, próxima oportunidade, com a questão de obesidade. Sou acima do peso, muitas pessoas dizendo sobre isso. E também a terceira entrevista a gente colocar como tema um pouquinho a questão dos idosos. Né? Hoje a gente ficou nesse preventivo, conhecendo um pouquinho de alongamento, e o pessoal entrou nesse clima. Mas as outras perguntas eu vou anotar, vou estar passando para o Carlos antecipadamente para que ele saiba quais são as perguntas para a próxima entrevista. E a gente vai trazer, e com certeza aí, se tudo caminhar como a gente planeja, o Carlos vai estar mostrando na próxima entrevista já um pouquinho do IRC. A gente vai estar montando todo esse sistema, ele pode mostrar onde é desenvolvido, cada sala, pode também ter a participação das colegas de trabalho que ele tem lá. Só tem colega ou tem colegas também, homem? Tinha um rapaz que trabalhava com a gente no RPG, né? Mas ele casou e aí foi trabalhar junto com a esposa. Então hoje sou eu e mais 4 meninas, né? Perfeito. A gente tem a pergunta, então, a última pra gente encerrar. O Fabiano de Jesus, ele é aqui do Belvedere, ele se identificou e falou o seguinte: tenho problemas no ciático sempre. É falta de alongar ou movimentos errados? Aí, na realidade, nós precisamos descobrir a causa, mas provavelmente são os dois, né? Sim. A falta de alongamento, um movimento repetitivo, uma postura errada. Então, a inervação ciática
é um plexo de inervações que sai da nossa coluna, né, e irradia para alguma das partes do nosso corpo. E, consequentemente, vai afetar tecidos, órgãos, né? Então, cada estrutura óssea, cada articulaçãozinha, ela sai uma terminaçãozinha nervosa que está interligada em alguma das partes do nosso corpo. Eu costumo dizer que o carro, quando ele tem um probleminha no freio, ele acende uma luzinha lá no painel. Não adianta você trocar a lâmpada que a luz não vai se apagar. Sim. Então você tem que ir lá na roda descobrir qual que é o problema. Disco, pastilha, pinça, óleo. Então cada articulaçãozinha nossa seria uma parte do freio. E as terminações nervosas, elas vão acender algumas luzes em algumas partes do nosso corpo. Então, para citar um exemplo rapidinho aqui, a articulaçãozinha de L3, a sacroiliaca, até a sacroiliaca, que é a S1 e S2, que são as mais acometidas, pode trazer problemas como, para as mulheres, né, problemas menstruais, como os períodos dolorosos, irregulares, para os homens a impotência sexual, descontrole de esfíncter, incontinência urinária, problemas na próstata, até mesmo atacar hemorroidas, né? Então, a dor ciática, a cãibra, dor nos tornozelos. Então, isso tudo está relacionado com o pinçamento em alguma dessas articulações, de L3 até a sacroiliaca. Então, numa próxima oportunidade, a gente pode fazer uma live ou lá dentro da clínica com a maquete dos esqueletos, algumas figuras. Então, dá para a gente ilustrar melhor para o povo ter mais esclarecimento aí. Então, só lembrando que esse pinçamento vem de algum probleminha relacionado na coluna que está ocasionando a dor ali no bumbum, que pode irradiar para posterior de coxa, panturrilha até a planta dos pés. Então, e é importante a gente ver, o ciático é uma coisa que é horrível ter uma dor de ciático. Isso é uma falta de alongamento e movimento repetitivo. Então, a gente precisa descobrir a causa para poder fazer um tratamento adequado. Sim. E o Carlos, ele busca sempre ali dentro da RC os tratamentos naturais. Então, RPG, alongamentos. O último fim seria o medicamento ou a gente nem pensa no medicamento? Olha, como que trabalha? Eu peço assim, normalmente o pessoal vai com um apoio, né, dos medicamentos. Lógico que são importantes, senão não existiriam, né? Mas o problema grande aí é a automedicação, né? Então, o povo medica torto e direito, então isso acaba fazendo com que o nosso organismo crie algumas resistências. Então, quando vai fazer o tratamento comigo, eu peço para que deixe de tomar o medicamento, porque às vezes pode ir com a ação desse medicamento, um relaxamento muscular, e aí qualquer movimento que a gente possa fazer lá que venha a trazer dor, ele não vai sentir, então pode agravar. Então, eu peço para que não tome os medicamentos durante o tratamento, tá? Para a gente saber o que está tendo resultado, se é o tratamento ou se é a ação medicamentosa, né? Então, os medicamentos são importantes sim, mas primeiro, eu particularmente não gosto de tomar os medicamentos. Isso é opinião minha, tá? Sim. E peço para que durante o tratamento não tomem também. Mas eu quero tomar, não aguento de dor. Aí é de cada um. Lembrando que o tratamento por si só ele vai abrir, vai tirar a compressão, vai entrar num processo de desinflamação, como a gripe tem um ciclo de 7 dias, uma fratura óssea tem uma consolidação de mais ou menos uns 45 dias. Então essa renovação celular também tem um ciclo, então mais ou menos aí 21 dias. Então a gente pede para que esse período fique sem o medicamento. E normalmente o que a gente tem observado é que a pessoa deixa realmente de tomar os medicamentos, né? Mas precisou tomar medicamento, não automedique. Procure o médico da confiança para que ele prescreva o medicamento adequado para cada corpo, cada biotipo. Perfeito, Carlos. Vamos ouvir um pouquinho então da IRC Vertebral. Daqui a pouquinho a gente está de volta para finalizar nossa entrevista dessa segunda-feira, dia 22 de março. O Instituto de Reabilitação da Coluna Vertebral é uma clínica de fisioterapia e estúdio de pilates, especializada no tratamento de hérnia de disco, escoliose, escorregamento de vértebra, dor ciática, dor lombar, artrite, artrose, discopatia. Atua também nas especialidades de RPG, terapias manuais, ortopedia, neurologia e perícia judicial.
Venha para a IRC Vertebral e livre-se das dores. Avenida Dona Renata, 3685, Centro de Araras. Fone 19 99685 2223. 11h06, 11h06, a gente retomando, você anotou aí com certeza onde fica a IRC Vertebral, ela que está aí à esquerda do meu amigo Carlos. Eu tô lendo a mensagem do pessoal aqui, eu fico trocando os nomes, né? O pessoal manda no WhatsApp, mas enfim. Carlos, então, a IRC Vertebral está à sua esquerda, como eu mostrei para você no cantinho. Queria que você falasse aonde você está localizado, já tem ponto de referência, mas deixasse bem explicadinho. E também, chegando lá, procura o Carlos, tem outra pessoa, como que é essa dinâmica? A clínica está situada hoje, né, um ponto bem fácil de achar, como você disse, próximo do posto do Lago, né, está numa diagonal dele. Mas se você descer pela Washington Luiz, por exemplo, passa em frente à PAI, a hora que chegou na esquina com a Marginal, tem a Minas Tintas. Sim. Você vai virar ao seu lado direito, sentido Savenhago. Então já fica ali na segunda casa, tem o estacionamento na frente, pode entrar, parar com o carro ali, aí tem uma campainha lá, toca e a gente sai para atender e vai ser um prazer recebê-los e espero aí que eu possa ter ajudado, um pouquinho nervoso na frente da câmera aqui, mas eu agradeço demais a oportunidade e acho que o meio mais fácil da gente se comunicar é pelo WhatsApp, né? Que é muito mais prático. A gente está com ele aí na mão a todo tempo. Se puder, eu vou deixar ele aqui, que é o 19996852223. Pode mandar as perguntas lá. Assim que eu sair dos atendimentos, tiver um tempinho, eu respondo a todos. Nem que for pós-horário, respondo também. Fiquem à vontade aí. Pode repetir, por favor, o número, mas também está na tela e também ao lado esquerdo. É 19996852223. O endereço lá é Avenida Dona Renata, 3685, Centro. Perfeito, então, Carlos. Eu queria agradecer, em primeiro instante, a sua vinda a ter nossos estudos, conhecendo também um pouquinho da Rádio Tradição Ararense. Foi um prazer conhecer também um pouquinho do seu trabalho e com certeza o nosso intuito aqui é gerar sim pessoas que busquem, pessoas que se tratem e ver também a população bem, né? Eu acho que é esse o comprometimento do Carlos com a população de Araras, com a região e também o comprometimento nosso da rádio é trazer coisas boas, pessoas que vão realmente solucionar problemas, porque a gente vê tantas pessoas com problema, como você disse, quem hoje não tem ou conhece alguém que tem dor na coluna. Então, se você tem ou conhece, indique a IRC Vertebral. Carlos, eu quero agradecer você, desejar a você uma boa semana, bons trabalhos e sempre de portas abertas aqui no nosso estúdio. Eu agradeço de coração o convite, é um prazer enorme estar aqui, agradeço o acolhimento aí, foi muito bom, muito receptivo e assim que precisar, se precisar de algo da gente lá também, estamos à disposição. E só para complementar também o que você perguntou, se atende pessoal da região, nós assim temos essa mesa, ela é a única assim próximo de nós, né? Então atendemos aí Leme, Rio Claro, Conchal, Limeira, Porto Ferreira, Pirassununga. Então temos pacientes aí de todas as cidades próximas, né? Até Avaré já atendi 3 pessoas de lá. Que ótimo. Então isso é muito gratificante. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por todos os ouvintes, os internautas, pela essa troca, né? De fazer essas perguntas, a gente estar podendo responder, talvez não tenha atendido ou solucionado aí as dúvidas de todo mundo, mas fica aí os contatos para que possa me procurar. E mais uma vez, muito obrigado e precisando, estamos lá. Como diz
venha para IRC Vertebral e livre-se das dores. Né? Perfeito, aí fez até a frase correta. Carlos, a gente vai agendar a próxima entrevista, com certeza. Eu vou colocar, anunciar ela perfeitamente aqui no rádio. A população vai esperar, mas de antemão, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá, então a nossa entrevista com o fisioterapeuta Carlos Sommer, ele que é proprietário da IRC Vertebral. Isso mesmo, você que tem aquela dorzinha na coluna, problema no ombro, ciático. Vou resumir para você. Tá doendo alguma coisa? Liga pro Carlos. Vamos fazer o merchan correto. Liga pro Carlos que ele vai poder te ajudar e vai poder solucionar, não de momento, mas sim com um tratamento correto, sem medicamentos fortes, aquele que causa geralmente. Quantas pessoas têm problemas estomacais de tanto remédio que toma, né? Então você vai acabar resolvendo um e piorando o outro. Mas lá no Carlos não. Você vai com tratamentos naturais. Ele tem a maca, gente, que maca, hein? Então passe na IRC Vertebral e faça o seu tratamento. Eu tô indo embora rapidinho aqui com o nosso quadro de entrevista do dia e já chego assim em seguida. Vou tocar só uma música, me despedir do Carlos e já venho com o quadro É Notícia. Tem muita coisa acontecendo na cidade de Araras, a Ronda Comércio pendendo aqueles bonitãos, né, para não falar outra coisa, que estão roubando os comércios em Araras, que já estão fechados, tem tráfico de drogas e também foi capturado o rapaz que jogou a mulher da janela lá do condomínio do 2º andar. Foi preso em Araras nesse final de semana. Eu chego daqui a pouquinho com maiores informações para você. Fica por aí, eu fico por aqui. Só um minutinho. 11 horas e 12 minutos.